Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por podermos ler a tua palavra, Senhor, temos acesso a ela. Essas verdades, embora tão básicas e simples, ó Deus, são fundamentais para que possamos compreender a maneira como a tua palavra nos orienta a te adorar, Senhor. Como o Senhor se revela a nós e como devemos nos dirigir a ti da maneira como o Senhor se revela em sua palavra. Vem nos conduzir neste culto, ó Deus, vem nos dar graça, vem nos capacitar, ó Deus, para que possamos reter aquilo que é importante, ó Deus, em relação ao que vamos estudar aqui, Senhor. Vem conduzir, ó Pai, este culto e a tua palavra, para que a tua palavra seja ministrada a nós, ó Deus. Essa oração que eu faço mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o título desse sermão que nós vamos começar nesta noite, irmãos, é Deus é Espírito. E hoje nós vamos estudar e aprender como adorar a Deus diante desta verdade. Deus é Espírito. Hoje nós vamos explorar um dos temas mais profundos e essenciais da nossa fé, a adoração a Deus. No capítulo 4 do Evangelho de João, encontramos uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana, que nos ensina muito sobre o verdadeiro significado da adoração. Jesus está conversando com uma mulher num poço. Jesus ele estava indo uma jornada para a Galileia, mas decide passar por Samaria, uma região frequentemente evitada pelos judeus devido aos conflitos históricos que eles tinham com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo meio misturado, eles eram israelitas misturados com gregos e outros povos. Então os judeus, eles tinham um certo preconceito, eles tinham uma rixa. Então era comum que os judeus se desviassem dos samaritanos, inclusive dos lugares ali onde eles moravam. Mas Jesus, indo em direção à Galileia, ele resolve fazer algo diferente. Ir naquela região, naquele poço, sentar ali ao meio-dia e de maneira proposital aguardar uma moça, uma senhora, que iria estar ali para pegar água do poço. Ele para ao meio-dia no poço de Jacó, onde encontra uma mulher samaritana que vem buscar água. O encontro não é acidental, é um momento de revelação divina. Jesus vem para trazer grandes lições, não só para aquela mulher, mas também para cada um de nós. E a questão que Jesus trabalha, irmãos, nessa passagem, é o tema da adoração. O que é adoração? Quando a mulher pergunta por que Jesus, um judeu, lhe pediria água, ele direciona a conversa para uma necessidade espiritual mais profunda. Porque Jesus aguarda essa mulher chegar e pede água para ela. E ela se choca, porque era impossível imaginar um judeu conversando com o samaritano. E pior ainda, pedindo água, né? E quando a mulher questiona Jesus por pedir água para ela, Jesus vai responder ela de uma maneira diferente. Ele vai falar no versículo 10 de água viva. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Embora ela não compreenda plenamente, ela é atraída pela oferta de Jesus. Este sermão será então dividido aqui, irmãos, em 4 partes. Nós vamos estudar a natureza de Deus. Deus é Espírito. Essa é a verdade que Jesus apresenta sobre Deus aqui nessa passagem. E o segundo tópico será o chamado à adoração. O que é adoração verdadeira, meus irmãos? O que é adoração? O terceiro ponto seria as qualificações da adoração. Jesus ele fala de adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa isso? Nós vamos ver. E por último, a revelação de Jesus Cristo e o impacto que causou nessa mulher e que causa essa revelação de Jesus na vida de todos aqueles a quem Jesus se revela. Vamos pensar nisso. Primeiro ponto, a natureza de Deus. Jesus inicia sua instrução sobre adoração afirmando: Deus é Espírito, no versículo 24. Essa verdade significa que Deus não é, irmãos, matéria.
não possui corpo, não está limitado a um lugar específico, como um templo, por exemplo. Ele é eterno, imortal, invisível e onipresente. E essa compreensão traz profundas implicações para a nossa adoração, irmãos. Nós temos trabalhado até aqui, meus irmãos, como que Deus nos convoca nas Escrituras a não cedermos à tentação de se curvar às imagens, aos ídolos, que a nossa cultura, que o mundo em nossa volta vai se curvar. Nós somos direcionados na palavra a fugirmos dessas coisas, temos temor a Deus. E não podemos nos dirigir a Ele tentando reproduzir com a nossa imaginação uma imagem e se curvar perante essa imagem. Por que, irmãos? Por que nós não podemos fazer isso? Porque a natureza de Deus não é material. E se não é material, matéria, não tem o que, irmãos? Um corpo. Deus é o quê? Espírito. Muitas filosofias ou religiões vão tentar dizer que Deus é uma mera energia. Já ouviram isso aí? É uma coisa que existe aí meio parecida com vento, é uma energia. Mas Deus não é uma mera energia, meus irmãos. Deus, ele é espírito. E quando nós temos essa afirmação tão forte, o é, aqui nessa palavra, nessa frase, ela diferencia muito, irmãos, Deus de qualquer outra coisa. O ser de Deus é espírito. Essa verdade, então, vai apontar, irmãos, para como devemos considerar Deus na nossa adoração. Deus é espírito. Então, vamos pensar, Deus ele é imaterial. Ao afirmar que Deus é espírito, Jesus nos lembra que ele não se limita ao que podemos ver e tocar. E essa é uma tentação para nós, né? Porque tudo que nós queremos olhar ou acreditar, nós temos que ver. Então, é muito difícil a gente se relacionar com Deus, porque Deus ele é imaterial. Em Timóteo, né, capítulo 1 Timóteo 1,17, nos ensina que Deus é eterno, imortal e invisível. Por isso não podemos representá-lo com imagens ou objetos materiais. Isso é tão básico, né, meus irmãos? Nós, como evangélicos, essa verdade nós aprendemos desde criança. No entanto, nós temos observado, irmãos, que mesmo nós evangélicos, nós corremos também o risco de cairmos na tentação de adorarmos imagens. São imagens que nós vimos no domingo passado, que às vezes estão aqui, ó, na tua mente, no teu coração. Isso nos leva a ter uma visão, uma caricatura de Deus muitas vezes. Deus, ele é infinito. Por ser espírito, Deus não está restrito a um único lugar. Isso contrasta com a crença de que a adoração verdadeira só poderia acontecer em Jerusalém ou no Monte dos Samaritanos. Porque a visão que a mulher tinha de adoração é o que, irmãos? Nós temos que adorar ou em Jerusalém ou em Samaria, que é a cidade dos samaritanos. E eles tinham essa visão, o judeu na época de Jesus tinha essa visão de que Deus tinha que estar lá no templo, confinado àquele lugar, aquele espaço geográfico. Só que Deus não está confinado ao espaço. E por quê, irmãos? Porque Deus é espírito. Se ele é espírito, ele é o quê? Imaterial e infinito. Nós lemos no começo do culto, o livro de 1 Reis, quando o rei Salomão está dedicando o templo que ele tinha construído. Salomão constrói aquele templo não achando que Deus estava limitado dentro do templo, porque ele confessa: o céu, a terra e o céu dos céus não podem te conter. Então, a palavra de Deus vai apontar para essa realidade. Mas, irmão, a gente não está numa igreja reunida aqui? Deus está aqui? Sim ou não, irmãos? Sim, mas ele está limitado a esse espaço aqui, porque Deus é espírito. Então, se eu pegar a figurinha de um bonequinho, barbudinho, com a roupinha, com a faixinha vermelha e colocar aqui: pessoal, vamos adorar esse bonequinho aqui, bonitinho. Vamos adorar ele? Porque esse aqui é Deus. Vocês vão sair correndo e se curvar? Por que a gente não vai fazer isso? Porque Deus é espírito, imaterial e infinito. Isso contrasta com a crença de que a adoração verdadeira então poderia só acontecer em Jerusalém. Em Deuteronômio 4, 15 e 16, nos adverte contra a criação de ídolos. Mas Deus é maior do que qualquer representação que possamos imaginar. O rei Salomão, durante a dedicação no templo, como eu já li para os irmãos, tinha construído a Deus e confessou, né? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado.
Então, além disso, irmãos, além de Deus ser infinito, Deus também é o quê? Invisível. Embora a invisibilidade de Deus possa parecer um obstáculo, João 6,46 nos ensina que somente o Filho viu o Pai. Deus se revelou plenamente em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Então, irmãos, Deus ele é invisível. Você não tem acesso a qualquer imagem de Deus na terra. Zero imagens. Não podemos, irmãos, não temos. Mas em Cristo nós temos. Só que, novamente, irmãos, não são meras imagens visuais que você vai ter aqui. São imagens do caráter de Deus. São imagens, em que sentido, irmãos? Do amor de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus. Quando você olha para a tua Bíblia, irmãos, e você começa a ler a palavra de Deus, você vai ver a imagem de Cristo nela. Em que sentido? Tudo aponta para Jesus nas Escrituras. Ah, mas o Antigo Testamento também, irmão? Sim. De Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, irmãos, você vai ter o quê? Todos os profetas, a lei de Deus, os patriarcas, todas aquelas histórias de peregrinações, irmãos, apontando para Jesus. São sombras de quem Jesus é e do que Jesus fez e do que Jesus faz em favor do seu povo. Então nós vamos conseguir ver, de certa forma, aquilo que é invisível. Quando a gente olha para a palavra, você vai estar vendo descrições de Cristo. E ao olhar para Cristo, você está contemplando quem? A Deus, que você não pode ver com as suas próprias forças. As pessoas gostam de buscar aí muitas vezes nas religiões, né, segredos, né, desvendar segredos que só certos grupos têm. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela está aberta e acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa com temor a Deus, com um desejo no coração de conhecer a Deus, vai abrir a sua Bíblia e vai ter descrições de quem é Deus. Embora Deus seja invisível, irmãos, ele se revela a nós e nós podemos conhecê-lo por meio de Cristo. Isso nos leva, irmãos, ao segundo ponto, um chamado à adoração. O que é adoração verdadeira? Muitas vezes pensamos que adoração é apenas o quê? Ir numa igreja, você cantar um hino na igreja, você está ali num ambiente onde as pessoas estão bem vestidas, num lugar. E a gente pensa que a adoração se limita a isso. Mas a Bíblia nos ensina que a adoração é uma prática muito mais profunda. E é o que eu tenho observado na minha vida cristã, meus irmãos. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando você está oferecendo uma adoração verdadeira a Deus, você nem está percebendo. Nós já estudamos aqui na igreja que adoração, irmãos, sabe o que significa? Serviço. O que é adoração? Serviço. Alguns lugares, eu expliquei para os irmãos aqui, alguns lugares no mundo, quando se reúne no dia do Senhor, não se fala culto como nós falamos aqui. Sabe como se fala? Serviço. Os americanos, os ingleses falam assim, o serviço. É o serviço ao Senhor. Adoração, irmãos, é serviço. E o que é serviço? Trabalho. Quando a gente está trabalhando, irmãos, pela nossa própria sobrevivência, quando nós estamos trabalhando pela sobrevivência dos nossos filhos, quando nós estamos ali no nosso trabalho, se dedicando, sendo zeloso, sendo caprichoso, honrando aquele homem ou aquela mulher que é o nosso patrão ali, quando a gente está em casa servindo, ou na igreja local, se frequentando, não só frequentando, mas trabalhando ali no trabalho, evangelizando, orando por alguém, sofrendo por alguém em oração, o que você está fazendo? Um serviço de adoração. E como eu disse, muitas vezes você nem está percebendo o que você está fazendo. E tudo isso é o quê? Adoração. Não é interessante, irmãos? Nós criamos na nossa imaginação figuras, adoração, um monte de gente numa igrejinha, sentadinho, bonitinho no domingo. Isso é adoração, sem dúvida. Mas a adoração não se limita a isso. E existe ao longo da história a necessidade de Deus, por meio da palavra, irmãos, exortar a igreja. Porque existe uma tentação nossa em achar que somente algumas coisas são adoração na nossa vida e outras não são. Mas o cristão, irmãos, em tudo que ele faz, ele é chamado a fazer o quê? Adorar a Deus, porque Deus é Espírito, invisível, infinito, eterno. Então, vamos definir a adoração agora mais em termos aqui do que a Escritura ensina.
A palavra grega para adoração é proskuneo. Sugere a ideia de prostrar em honra, se curvar. Quando você se curva, quando você vê, por exemplo, um rei, o rei Charles lá na Inglaterra, o que os súditos fazem quando ele chega? Se curvam em homenagem, né, em honra àquele rei. Vamos trazer essa imagem para a nossa mente. Nós, quando vamos adorar a Deus, servindo a Deus, nós estamos fazendo um ato do quê, irmão? De nos curvar a Deus, reconhecendo o quê? Que Ele é maior do que eu, que Ele está acima não só de mim, mas de tudo que existe. Ele é infinito em grandeza, Ele é infinito em poder, Ele é infinito em amor e santidade. Tudo que é belo, tudo que é excelente e maravilhoso está em Deus. Então, quando eu me dirijo a Deus, eu sou chamado a adorar a Deus. Isso envolve se curvar, se rebaixar. Irmãos, ninguém adora a Deus de queixo erguido, irmãos. Ninguém adora questionando a Deus. A gente não é tentado a fazer isso muitas vezes? Questionar a Deus, os propósitos de Deus e tantas coisas. Existe tanta inquietação no nosso coração, porque grande parte da nossa vida a gente passa fazendo o quê? Questionando a Deus. Eu não quero isso para a minha vida, eu não entendo isso, eu não gostaria que tivesse acontecendo isso, e você está nutrindo, sem você se dar conta, a amargura contra Deus, por causa de um orgulho velado e escondido no teu coração contra Deus. Jesus vem, irmãos, para nos capacitar a adorar a Deus, para que nós, irmãos, de maneira voluntária, a gente fazer a gente se curvar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos espirituais diante de Deus. Então, o que Cristo vem fazer conosco neste mundo, irmãos? Trabalhar por nós, morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa dívida, enviar o Espírito Santo para nos santificar, para mudar o nosso coração duro e rebelde, queixo duro, para que a gente possa, irmãos, se unir junto com os anjos, junto com a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para fazer o quê, irmãos? Adorarmos. Adoração é algo central na nossa vida, irmãos. Não é algo que a gente faz no domingo. E Jesus está tratando exatamente disso aqui nessa passagem, irmãos. A adoração, ele está ensinando para a mulher samaritana. Não é porque quando você vai lá no sábado, no templo, isso é um dos aspectos da adoração. A adoração é toda a tua vida se curvando diante de Deus. Vamos repetir? Adoração é você se curvar totalmente diante de Deus, toda a tua vida, todos os teus aspectos da sua vida. Na prática, a adoração é o reconhecimento do valor e da glória de Deus, respondendo a isso com reverência, amor e obediência. Antes, você simplesmente passa por cima de tudo como uma patrola, como um trator sem dar a mínima importância. Muitas vezes nós vivemos assim. Você não está nem aí para as consequências e se existe Deus ou se a vontade dele deve ser considerada ou não. Mas depois que a gente crê em Cristo, irmãos, ele vai te ensinar a considerar a vontade de Deus com temor, com reverência. O que é reverência, irmãos? Eu estou diante de Deus, que é grande em poder e glória, e eu vou considerar isso. Eu não vou tomar decisões precipitadas, eu não posso, porque agora eu tenho que adorar a Deus. O meu propósito é adorar a Deus. Então, irmãos, nós vamos considerar a Deus de uma maneira diferente, de uma maneira exaltada e grandiosa, com amor em nossos corações. Vamos entender como que o povo de Deus adorava. O adorava no Antigo Testamento para termos um parâmetro do que Jesus queria ensinar para essa mulher. No Antigo Testamento, a adoração estava centralizada em Jerusalém, no templo. Porém, muitas vezes, os israelitas tomavam sua presença neste local uma mera formalidade. Olha o Antigo Testamento. Você vai ver lá, eles eram muito caprichosos em oferecer o sacrifício, em guardar as festas, em fazer as cerimônias, em fazer as circuncisões, e tudo, irmãos, impecavelmente. Mas ao longo da semana, estavam ali maltratando o servo, estavam com ídolos escondidos em algum lugar, fazendo algum tipo de reza para algum outro ídolo, e assim eles estavam se corrompendo na sociedade, não estavam observando o direito da viúva, do órfão, não estavam observando o direito do estrangeiro que estava ali na terra, estava explorando os mais fracos.
o menorzinho, o escravo, o trabalhador, não estava considerando o patrão, e eles estavam se corrompendo com os outros povos, se curvando àquela idolatria, ao ponto do povo de Israel cometer a abominável prática de oferecer seus filhos em sacrifício a Moloque, queimar na fogueira os seus filhos para dar colheita, para dar alimento, fertilidade. Começaram a praticar os rituais e toda aquela maldade daqueles povos. Então, irmãos, desde os tempos antigos, lá na época de Israel, na antiga aliança, o povo, ele se corrompeu na adoração. Iam lá de corpo presente, mas de alma ausente. O profeta Isaías criticou essa atitude dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero só o teu corpo presente na hora do culto, eu quero todo o teu ser dobrado diante de mim, com reverência e amor. O cristão não dobra os joelhos, irmãos, perante Deus com uma mera formalidade, para ostentar uma humildade que ele não tem. Ele se curva diante de Deus porque ele reconhece lá no íntimo dele, no coração, que Deus é maior que todas as coisas, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e fez um pacto com ele, de amor, de cuidado, de provisão. Isso requer dele o quê? O que é a lógica da existência dele a partir disso? Adorar e reconhecer isso em todos os aspectos da sua vida. Os samaritanos, eles tinham uma visão parecida. Os samaritanos tinham uma adoração mista, centrada no Monte Gerizim. Jesus chama a atenção para a importância do conhecimento verdadeiro de Deus, afirmando: vós adorais o que não sabeis. No versículo 22, Jesus, ele fala de maneira muito direta: vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Essa é uma realidade. Isso destaca que adorar sem conhecimento, irmãos, resulta em adoração vazia e corrompida, porque inevitavelmente se transforma em idolatria. Como é que os samaritanos adoravam a Deus? Eles eram judeus que foram exilados e um rei pegou e jogou eles lá, nessa região. E eles se misturaram com outros povos. O que acontece? Os samaritanos tinham outros deuses a quem eles adoravam. Só que eles consideravam o Deus de Israel por medo. É igual aquela coisa, você tem que trazer aquele Deus para ele não me castigar. Então, na dúvida, o que eu faço? Eu vou trazer ele junto enquanto eu adoro outros deuses. Então, quando eles olhavam para Deus, irmãos, eles tinham a visão de Deus corrompida. Porque eles reduziam Deus, colocavam Deus na mesma qualidade ou condição que os ídolos que eles adoravam. É uma fezinha que eles faziam para Deus só. Se for colocar na linguagem nossa aqui. Vou fazer uma fezinha aqui para esse Deus também, né? Talvez ele pode me ajudar nisso, enquanto o Deus da fertilidade me ajuda nisso, o Deus da prosperidade me ajuda nisso. Enfim, um Deus para cada necessidade. Então a adoração deles estava corrompida. E a mulher aqui, ela estava se preocupando com isso. A visão que ela tinha, irmãos, era uma adoração apenas externa. Uma preocupação assim de lugar. Onde que adora? É em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? E Jesus vai dizer de maneira muito clara para ela: vós adorais o que não sabeis. Uma adoração vazia, uma adoração corrompida, misturada com paganismo, com idolatria. Isso não é triste, irmãos? Faço uma pergunta aos irmãos, se vocês estão acompanhando o raciocínio, é diferente dos nossos dias? Não é, né, Isaac? Infelizmente não é. Você observa muitas pessoas na rua, se o IBGE for passar a fazer uma pesquisa, acredito que 90%, 99% vai se dizer cristão. No entanto, ao mesmo tempo que ele se dirige a Jesus como Deus, ao Pai como Deus, ao Espírito, na prática também se dirige a outras entidades como deuses, que vão fazer ali, ouvir as suas orações, que vão responder às suas promessas, às suas campanhas, e vão trazer aqui aquelas coisas que eles buscam. Então, uma adoração misturada com idolatria. Isso significa o quê? Diante do que Jesus ensina, adorando pessoas que estão adorando um Deus que não conhecem. Por que os samaritanos não conheciam quem era o Deus verdadeiro? Eles tinham se esquecido que Deus é o quê? Espírito. Se ele é espírito, ele não tem corpo. Se ele é espírito, ele é grandioso
Ele é infinito e eterno. Então eu não posso reduzir Deus e colocar ele do lado dos ídolos. Ele exige adoração exclusiva. A adoração a Deus exige um entendimento correto de quem Ele é, baseado na verdade revelada nas Escrituras. Adorar sem conhecer a Deus verdadeiro ou misturando verdades com mentiras é uma corrupção da adoração verdadeira. Deus procura adoradores que o busquem com sinceridade, conhecendo-o de maneira como se revelou ao homem em sua palavra. Seja a palavra escrita que nós temos aqui, seja a palavra que se tornou carne, que é Jesus. Jesus não é o verbo que se fez carne? Jesus não se revela nas Escrituras? E quando Jesus se revela nas Escrituras, para onde ele aponta, irmãos? Para ele mesmo. Jesus aponta para Deus. E uma exigência ele faz diante disso. Uma adoração exclusiva. Deus não dá a sua glória a ninguém, irmãos. Mas exatamente está a nossa dificuldade. Nós queremos pegar a glória de Deus e entregar para outros seres, outras pessoas. Se você é um católico, você vai achar que Maria também é digna de você fazer oração e reza para ela. Se você é um evangélico, você vai querer reduzir na tua mente a visão de Deus para ele ser um teu garçom que atende às tuas necessidades sem você ter qualquer compromisso com ele. E isso não tem nada a ver com adoração. E quando as pessoas se dirigem a Deus, por exemplo, como se diz nas igrejas evangélicas, determina a tua bênção, determina a tua cura, põe Deus contra a parede. Irmãos, isso é adoração verdadeira? Isso é uma corrupção da adoração. Essas pessoas estão se curvando diante de um ídolo, irmãos, sem temor, sem reverência, achando que Deus tem que servir os seus caprichos. O que é adoração, irmãos? Adoração é serviço. Por isso, então, Jesus vai explicar para essa moça duas características da adoração verdadeira que nós vamos tratar. Se Deus é Espírito, o que Jesus diz? Devemos adorar a Deus em Espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em Espírito? Adorar a Deus em Espírito significa que nossa adoração deve brotar do nosso ser interior, não sendo meramente atos externos. Certo, irmãos? Tem gente que põe a sua mente no piloto automático e vem na igreja. Parece que o carro vem sozinho na igreja, ele vem sozinho igual zumbi na igreja. Senta, vai, participa, não presta atenção em nada, perguntou do sermão, a pessoa não sabe o que foi pregado, quem não cantou não sabe, não orou, não sentiu nenhuma coisinha ali no coração na hora do culto, vai embora, às vezes nem se despede dos irmãos, some. Mas no outro domingo ela está de novo. Só o corpo, irmãos. Isso é adoração, irmãos? Isso não é adoração, meus irmãos. Para começar, irmãos, a adoração não é só no domingo, realmente. Mas o crente, ao longo da semana, ele está ali, irmãos, colocando a lenha ali, ó, no altar. Aquecendo o seu coração com a palavra, com a oração, buscando a Deus, orando. Ele está jogando um monte de bomba nele a vida, né? Lutas, dores, sofrimentos. E ele está ali, ó, de joelho no chão, pedindo socorro a Deus. Quando ele vem, irmãos, para o culto no domingo, o coração dele está aberto para ouvir a palavra. Ele realmente, irmãos, ele vivencia, ele saboreia, ele curte cada momento do culto. Não é algo que ele faz gemendo, é algo que ele faz com alegria. O pastor ali é limitado, o pastor às vezes gagueja, o pastor não consegue concluir um raciocínio, mas ele está ali trabalhando juntamente com o pregador, pensando junto, olhando as passagens, ele tem zelo para tentar entender. Eu lembro hoje, como se fosse hoje, eu estava começando a pregar e o pastor me deu um convite, me deu uma oportunidade de pregar lá em Ponta Porã, na Igreja Batista. Com toda a minha dificuldade e limitação, uma senhorinha, eu fiquei constrangido, porque ela veio para mim com um caderninho tentando entender melhor o que eu tinha falado, que ela não tinha conseguido entender na hora do culto. Ela estava anotando tudo na hora do culto, e ela não se contentou e veio falar comigo: irmão, o que você falou? Me explica melhor. Irmãos, quanto é difícil você ver isso hoje em dia. Nota, irmãos, o que eu estou falando para os irmãos não é simplesmente chamar atenção, mas é muito triste quando você vê, por exemplo, homens se reunindo para falar mais de futebol depois do culto, ou de política. Irmãos, nós não deveríamos ter outro assunto após o culto. Nós queremos continuar o culto falando e comentando. Não é assim que a gente gosta de um assunto? Não é assim quando a gente gosta de um determinado tema?
a gente quer falar sobre aquilo, a gente quer entender melhor. Isso é adoração, irmãos. Você quer entender melhor a palavra, compreender melhor. O que eu vejo, irmãos, existem muitos irmãos e irmãs em todos os lugares, irmãos. E muitas vezes o que você vê são irmãos que estão ali, irmãos, morrendo de fome. Eles gostariam de ter mais da palavra, mas não é dado a elas. Essas pessoas estão sedentas por adorar a Deus, entendendo melhor quem Ele é, mas você já não vê mais homens ensinando a palavra de Deus para o povo, irmãos. Apenas fast food, irmãos, que não alimentam nada. Essas comidas pronta, congelada, serve na hora, o cara nem prepara um sermão, já vai saindo e fala de qualquer maneira. Ou então, como ele não tem palavra, ele tem que preencher o culto com um monte de coisa. Em 5 minutos ele abre a Bíblia e fecha. Sem trazer nada edificante, irmãos, para as pessoas. Nota, irmãos, que isso é uma realidade muito triste. E nós, enquanto crentes, irmãos, nós queremos ser zelosos pela palavra. Nós queremos curtir a palavra de Deus, irmãos. Nós não somos religiosos fanáticos, irmãos. Nós não estamos crendo em meros dogmas cegamente, irmãos. Nós adoramos a Deus porque nós conhecemos a Deus e você está vendo o que é invisível. Deus está te dando olhos espirituais para ver aquilo que é invisível. O que é invisível, irmãos? Deus. Mas Ele se revela a nós, irmãos. A invisibilidade de Deus não significa que Ele não se revela, ao contrário, Ele se revela a nós de uma maneira viva e poderosa. Por isso, então, Jesus vai dizer que a adoração é em espírito. Não adianta você achar que você vindo, não é pronto, resolvi meu problema. Só, como dizia um capitão lá, quando a gente fazia formatura, a gente fica 2 horas em pé. Vocês estão aqui de passageiro da agonia, ele falava para a gente. E é verdade. Porque é horrível ficar ali, parado, sem poder nem espantar os mosquitinhos que pararam de no teu nariz. Você é um passageiro da agonia, em forma, na posição de escada, sem poder se mexer. A não ser quando você desmaia ali na hora em forma. Muitas pessoas estão assim na igreja. E não devemos pensar dessa forma. O culto, irmãos, embora somos batistas, nós somos um culto fervoroso. Ninguém precisa gritar, ninguém precisa pular, ninguém precisa aqui ficar rodopiando. Mas nós temos que ficar com as nossas Bíblias atentos, porque nosso coração deseja a palavra de Deus. Então, irmãos, o que significa adoração em espírito? Primeira coisa, uma adoração sincera, que procede do coração. Irmão, Deus quer o teu coração. Se você quiser vir na igreja, se você não tem roupa, quiser vir descalço na igreja, sujo, sem tomar banho, barbudo, cabeludo, fedendo, vem na igreja. Deus não vai se importar com isso. O que Ele quer, irmãos, é o teu coração. Ele quer que você esteja aqui com tua alma, com todo o teu ser, oferecendo um culto que Ele é digno de receber, mesmo com todas as tuas imperfeições. A adoração genuína não pode ser fingida. O Salmo 51 que nós lemos, o versículo 17, nos lembra que Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Você é pecador, eu peco, você peca. Como que Deus quer que você reaja aos teus pecados quando você está diante de Deus? Com o coração contrito, irmãos, com o coração abatido. Mas, meu Deus, quanta dureza nesse meu coração, quanta frieza no meu coração, quanta decisão tola eu tenho tomado sem conhecer a tua vontade. Tem misericórdia. Você está aflito, você está contrito diante de Deus. É interessante notar, irmãos, que Deus, Ele te dá sinais, irmãos, muito claros, quando você reage assim diante dele. Se você tem consciência, irmãos, que a tua vida não está bem espiritualmente, o teu estilo de vida não tem nada a ver com o cristão bíblico. O que você faz? Se você se colocar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor, você pode me ligar amanhã, mandar uma mensagem para mim. Que Deus, de alguma maneira, irmãos, vai dar sinais muito claros que Ele vai estar te ajudando a te levantar para você adorar a Deus. Ele vai estar te colocar num caminho, vai te dar as ferramentas que você necessita para mudar essa realidade de pecado na tua vida. Outra coisa que envolve, que é muito importante em relação a adorar em espírito, é ter o Espírito Santo na sua vida. Nós estávamos conversando ontem à tarde sobre isso, né? Ser cristão, irmãos, é ter o Espírito Santo na tua vida te conduzindo. Às vezes você vai olhar, irmãos, para uma realidade, até mesmo de uma igreja, e o que você vai perceber? Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir, Senhor, mas
Eu não estou vendo a palavra sendo ministrada, eu não vejo zelo. A tua palavra é um troço enlatado, que o cara serve ali e vai embora, e eu não vejo nada de espiritualidade realmente nisso. O Espírito Santo está trazendo essa convicção para você. Às vezes você vai olhar para a tua vida e vai ficar insatisfeito. Sabe o que é isso, irmãos? Alegria. Quando a gente está insatisfeito, a gente quer mais alguma coisa, isso é alegria. O que é triste, irmãos? Quando a pessoa não quer nada, não é assim? Então é muito triste, na verdade, a ausência do Espírito na nossa vida é quando a gente já não se importa mais com as coisas de Deus. A gente não liga. Eu quero estar numa igreja, eu quero estar numa igreja bíblica. Ai daquele pastorzinho lá, se ele não pregar a palavra para mim, eu preciso da palavra. Eu quero, na minha casa, eu quero Deus no centro da minha casa. Os meus filhos que se ajustem. A minha esposa que se ajuste. O meu marido que tome jeito. Eu quero adorar a Deus na minha casa. Eu não aceito que o meu lar seja utilizado como um instrumento de Satanás para corromper a adoração. Eu quero toda a minha vida anunciar as verdades que eu tenho aprendido. Eu quero adorar a Deus. Eu não aceito nem mais um segundo da minha vida servindo aos deuses deste mundo, aos ídolos, ou ao meu coração. Você está aí com o teu Espírito Santo, irmãos. É o Espírito que está trazendo essas convicções no teu coração, fazendo você se levantar e chacoalhar dessa conformidade que nós vemos no mundo. O Espírito Santo trabalha essas coisas dentro de nós, nos capacitando a adorar a Deus de uma maneira que agrade a Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é o gestor da adoração no teu coração. O que eu quero dizer? Aí no mundo você vai ouvir uma frase: ah, irmão, cada um adora a Deus do seu jeito. Não. O Espírito vai mostrar para você claramente, à luz da palavra, que você adora a Deus do jeito de Deus. Não é do teu jeito, não é do jeito do pastor A, B, da igreja A, B ou C. É do jeito de Deus. Se uma igreja não se conforma, não está buscando se conformar a essa adoração do jeito que Deus revelou, estou fora. Eu não vou estar junto com esses caras aí, não. Estou fora. Ah, mas essa igrejinha tem uma pessoa na igreja. Eu vou lá com eles, não quero saber. Estão se esforçando, estão buscando, estão tendo compromisso em adorar a Deus de maneira bíblica, então é lá que eu quero estar. Não quero saber se tem 200 milhões de pessoas numa igreja. Não adianta. Adoração a Deus, irmãos, é uma coisa muito peculiar, irmãos. Estava lá a corte dos romanos, ou sinédrio judaico, quando Jesus nasceu, irmãos. Onde Jesus nasceu? No curral, irmãos. Lá, ó, nasceu num coxo onde alimenta os bichinhos. Quem que estava lá? Humildes camponeses ali, pastores de ovelha, mas aí tinha os anjos. Coral de 1 milhão de anjos cantando ao Cordeiro, que nasceu ali, o Salvador do mundo. No lugar, era num ambiente simples. Quando Jesus partiu para a eternidade, tinha milhões de pessoas, tinha ali uma marcha para Jesus com 10 milhões de pessoas, 500 pessoas, com medo ainda, com medo de ser perseguido e morrer. Pouquíssimas pessoas, poucos homens. Quando o apóstolo Paulo, depois de ter entregado a sua vida ao ministério, para os eleitos, como ele diz, se gastou totalmente na obra, próximo da morte, ele tinha alguém para fazer alguma defesa para ele? Não tinha ninguém, ó. Estava sozinho. Irmãos, então quando a gente pensa em adoração, você tem que pensar no seguinte: você vai ter que fazer uma conta na tua cabeça. É eu e Deus. É eu e Deus. É um compromisso individual que eu tenho que ter com o meu Deus. Os outros, como é que os outros estão fazendo? Se estão levando a sério, se estão brincando, se acha que pode fazer do jeito que quer, eu não posso fazer nada pelos outros. O sistema religioso em minha volta está se corrompendo, se afundando, eu não posso fazer nada por isso, sou muito pequeno. Mas como eu vou me direcionar a Deus que criou todas as coisas e me chamou para adorar a Ele? E um dia eu vou ter que prestar contas de maneira individual. Então tudo isso, irmãos, uma mistura de temor com zelo, com amor. Você vê a glória de Deus, o teu coração, irmãos, vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo a oferecer um culto de adoração a Deus. Mas Jesus não diz que é só em espírito. Ele diz que o nosso culto a Deus deve ser o quê também? Em verdade. Adorar em verdade significa fundamentar nossa adoração na revelação de Deus. Essa verdade é encontrada nas Escrituras, de maneira suprema em Jesus Cristo. Certo, irmãos? Como é que um cristão sabe a como adorar a Deus? Se a tua Bíblia está empoeirada lá só no Salmo 91, sinto muito, você não sabe adorar a Deus. Você só vai descobrir quando você começar a se familiarizar com a tua Biblinha, com a cópia da Bíblia que você tem na tua casa, todo dia. Começar com poucas porções, com um capítulo por dia.
buscar memorizar um versículo por mês, e assim você vai melhorando e vai começando a entender dia após dia como que Deus deseja ser adorado em verdade. E a verdade está na palavra, a verdade está em Cristo. Então, irmãos, eu estava vendo os missionários fazendo um projeto maravilhoso lá no Nordeste. Pegaram a Bíblia, o Novo Testamento, e colocaram a Bíblia, pessoas lá em áudio, as pessoas não sabem ler, não têm energia, de um tipo de aparelho que se carrega com energia solar ou algo assim, a bateria, numa linguagem lá do sertanejo, lá no Nordeste. A senhorinha levantou as mãos e falou assim, rapaz, eu tenho a palavra de Deus dentro da minha casa, na linguagem que ela consegue entender. Não é maravilhoso isso, irmãos? Deus se tornando acessível. Eu estava vendo os missionários lá em Papua, Nova Guiné, de helicóptero, lá entregando Bíblias, em áudio também, na linguagem daquelas pessoas ali. Se não fossem esses missionários, eles nunca teriam acesso à Bíblia. Então, irmãos, por que existe isso? Por que os missionários, a igreja, se mobiliza para pegar Bíblias, para pegar cópias de Bíblia e entregar? Os gideões vão entregar Bíblia em presídio, escolas, Biblinha azul que tem por aí. Por que isso, irmãos? Por que o Gutenberg lá fez a prensa, né? Para que a Bíblia fosse impressa e se tornasse acessível. Eu acredito que você tem um aparelhinho preto que você liga para as pessoas na tua casa, o celular. E ele também é um computador. Você pode baixar a Bíblia no seu celular. Por que, irmãos? Para que você tenha acesso à palavra de Deus, para que você conheça a verdade, saber adorar a Deus de maneira verdadeira. O conhecimento verdadeiro de Deus. Não podemos adorar corretamente a Deus se não o conhecemos. João 17:17 nos ensina que a palavra de Deus é a verdade. Adorar em verdade é adorar de acordo com o que a Bíblia revela sobre Deus. Um outro aspecto, irmãos, em adorar a Deus em verdade, é que você tem que ser autêntico na tua adoração. Tem que ser fiel na tua adoração. A verdade implica autenticidade em nossa adoração, que não deve ser baseada em meras tradições ou modismos, mas na fidelidade ao que Deus se revelou. Nós devemos rejeitar, irmãos, a adoração superficial. É comum ao longo da história pessoas zelosas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus de oração, realizarem trabalhos missionários e ali desenvolverem trabalhos muito bons, bíblicos, baseados nas escrituras. Eles vão morrendo, aquelas gerações, o que acontece? Vai se corrompendo, vai se corrompendo. E aquela adoração que era de coração se torna algo superficial. Cadê a igreja luterana, do Lutero? Cadê a igreja metodista? Cadê os batistas, dos primeiros batistas, nossos pais batistas? Onde estão hoje, irmãos? Olha as igrejas batistas que nós temos por aí, irmãos. Já não tem mais a escritura como regra de fé e prática. São os modismos. São as técnicas de crescimento de igreja. É as técnicas do vendedor, do marketing. Técnicas de manipulação emocional, psicologia barata. Vamos pegar e reduzir a luz. Vamos colocar o ministério de louvor. Fazer um fundo aqui para o pastor pregar, para que a pessoa seja movida emocionalmente, e aí ela vai tomar uma decisão por Cristo, mas algo artificial, irmãos. A gente pode muito bem manipular as emoções das pessoas. Eu sempre brinco lá em casa, se alguém quiser me manipular com música, é muito fácil, porque eu gosto demais de música. Começa a escutar, começa a escorrer uma lágrima, assim, já um cisco começa a cair no meu olho, porque eu gosto demais de música. Então o cara bota uma música bonita ali e pronto. Vai falar para mim qualquer coisa, eu vou correndo atrás. Modismos, irmãos, técnicas de manipulação, substituindo as escrituras. E as pessoas, por não terem conhecimento da palavra, como diz também Oséias, se destroem, se corrompem, e corrompem a adoração nas suas casas, para as futuras gerações. Estava vendo na história que os puritanos, Isaac, eles tinham um quartinho na casa deles, construído, irmão Solino, que chamava-se o quarto de oração. Então, por mais pobre que fosse uma pessoa, ele ia construir um cômodo na casa dedicado exclusivamente para a oração. Você queria orar lá em determinado momento do dia, você ia naquele lugar. Hoje em dia não se fala mais nisso, né? Porque, irmãos, as gerações vão passando, não acham que isso aqui não precisa ter esse tão caxias as coisas, né? Vamos lá de vez em quando na igreja. Afinal de contas, né? O mundo hoje em dia é mais livre. Cada um pode adorar a Deus do seu jeito, na sua visão. Cada um tem sua história. Você escuta muito isso por aí, irmãos. Quem que está por trás dessas coisas?
Satanás, irmãos, corrompendo a adoração verdadeira. É muito triste quando você vê igrejas históricas na Europa se transformando em boate, se transformando em museu. Se você lê o jornal, você vê isso. Agora estão até queimando as igrejas lá na Europa, né? Você vê muito isso. Queimando as igrejas não serve para nada mais, irmãos. Os caras não querem na igreja. Quando a gente vê os vídeos assim, e de igrejas na Europa, você só vê cabeça branca. Você não vê jovem nas igrejas. Não vê jovem, irmãos. Então aí você vê o esforço de algumas igrejas tentando atrair o público jovem com entretenimento, porque não quer oferecer a palavra para essas pessoas, para esses jovens. Os jovens vão ali por causa do rock, por causa do pop, por causa do não sei o quê, por causa do jogo de luz, por causa do rapaz bonito, da moça bonita que está ali na frente, mas daqui a pouco ele está coroa também, e aquele ali já não vai servir mais. Vai para o mundo buscar outra coisa. Nota, irmãos, a velha Bíblia, irmãos, a velha palavra de Deus, guiando a adoração dos homens, é a nossa única fonte, irmãos, para adorar a Deus verdadeiramente e não perder, irmãos, a autenticidade. A igreja primitiva, o fervor deles. A revelação de Jesus Cristo e o impacto pessoal em nossas vidas. Essa mulher foi impactada. A mulher samaritana não simplesmente recebeu um conhecimento teórico ali e pronto, foi filosofar. A vida dela foi impactada por Cristo, porque Jesus se revelou de maneira pessoal a ela. Quando a mulher samaritana menciona o Messias, Jesus se revela como Cristo. E essa revelação transforma a sua vida radicalmente. Ela deixa seu cântaro e corre para a cidade, proclamando que encontrou alguém que revelou toda a verdade sobre si mesma. Jesus fala para ela assim, irmãos: ô mulher, traz o teu marido aqui. Ela ficou sem graça. Realmente você não pode trazer teu marido. Você já teve 5 e o que você tem atualmente não é teu marido. Então era uma mulher adúltera. Jesus expôs a condição de pecado dela, irmãos. E o que isso nos ensina, irmãos? A adoração envolve, irmãos, Deus revelar quem Ele é para você, mas também revelar quem você é. E Deus, Jesus, irmãos, não para condenar, não para jogar na cara algo que você fez, mas Ele vai, irmãos, expor quem você realmente é. Porque nós, enquanto a gente não conhece Deus verdadeiramente, irmãos, também nós não conhecemos quem nós somos verdadeiramente. Nós temos uma visão torcida de quem nós somos, maquiada de quem nós somos. E o que nós somos, irmãos, na nossa essência? Pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Quando Jesus se depara com essa mulher, Jesus sabia o que estava no coração dela. Hoje em dia se fala assim, as pessoas não podem julgar o livro pela capa, só Deus conhece o coração. Sim, Ele conhece o coração. E o que tem lá dentro? Adultério, assassinato, morte, inveja, briga, maledicência, maldição. É o que Jesus está vendo no nosso coração. Mas isso, irmãos, não é levantado. Jesus não revela isso simplesmente, irmãos, para nos acusar. Mas para que a gente possa compreender quem nós somos, saber que adoração envolve servir a Deus de uma maneira que lhe agrada. Isso envolve o quê? Eu não mais agradar a mim mesmo nos meus pecados ou no meu estilo de vida pecaminoso. Por isso Jesus vai tratar disso com essa mulher e vai se revelar a ela. Não, mas quando vir o Messias, ela fala, ela não tinha ainda entendido que aquele profeta que estava ali era o Messias. Então Jesus se revela para essa mulher de maneira pessoal. Então quando ela entende isso, irmãos, o que ela faz? Deixa tudo para trás. Ela veio buscar água e Jesus veio e ofereceu para ela água viva. Então ela já não precisava mais da água física. Ela precisava daquela água e ela tinha recebido aquilo que ela faz. Abandonou o cântaro ali, saiu correndo para anunciar para as outras pessoas que Jesus tinha dado água viva para ela. A mulher que antes era marginalizada torna-se uma testemunha da verdade. Sua experiência transforma ela em alguém que chama outros a conhecer a Cristo. Ela compreendeu a água viva, a vida eterna, e compartilha sua descoberta, demonstrando que o verdadeiro encontro com Deus leva à transformação e ao testemunho. Um cristão, irmãos, ele não dá testemunho do evangelho para outras pessoas porque ele virou um fanático, como se diz. É porque ele realmente conheceu a Cristo. Ele conheceu, então, a verdade. E quando alguém conhece a verdade, irmãos, automaticamente ela é convocada para fazer o quê? Para dar testemunho da
verdade. E quando a gente dá testemunho da verdade, a gente faz com alegria, para que também outros possam tomar parte dessa grande maravilha, possam beber da mesma água. Uma aplicação, irmãos, para nós. Você está dando testemunho disso na sua casa? Você está abrindo a Bíblia para os teus filhos, para os teus netos? Você está orando para que eles possam também ter acesso a tudo isso que você tem gratuitamente? O que a mulher samaritana fez para merecer tamanho privilégio, irmãos? Nada. Só pecou. É isso que ela fez, a vida dela. No entanto, Deus oferece, irmãos, vida para essa mulher. Quando entendemos e experimentamos a verdade de que quem Jesus é, nosso testemunho se torna vivo e vibrante, impactando todos ao nosso redor. Talvez, irmãos, o teu vizinho lá, ó, você vai querer falar para ele, abrir a Bíblia, talvez ele não aceite o que você vai falar no primeiro momento, mas ele vai receber o teu testemunho, irmãos. Olha, essa pessoa é crente. Eu sei que ele não é perfeito, eu nem concordo muito, eu nem entendo o que ele está falando para mim aqui, mas eu sei que ele é um cristão, porque a vida dele reflete isso. E o mundo aí fora, irmãos, mesmo os bandidos que estão aí na rua, eles vão te respeitar como um cristão. Porque que eles vão ver na tua vida, irmãos? Que você bebeu da água da vida num lugar onde existe um deserto sem água, irmãos. Nós podemos encontrar a água da vida em Cristo. E quando você tem essa água, irmãos, isso vai se refletir na tua vida. E isso Deus vai usar a tua vida para que você possa, para que outras pessoas possam ter o mesmo acesso a essa água. Adorar a Deus em espírito e em verdade é um chamado a conhecê-lo verdadeiramente e responder a Ele com nossas vidas. A adoração não é apenas um ato isolado, mas uma expressão contínua da nossa relação com o Senhor. Que possamos buscar a Deus com sinceridade, permitindo que Sua verdade transforme nossos corações e nossas adorações, e que sejamos como a mulher samaritana, mensageiros da verdade que levarão outros a conhecê-lo.